a outra pessoa também que está acostumado à pressão, não só dele, como do trabalho em si, né? Deve ser uma pressão muito grande, tem que liderar, né, Marco? Você é capitão da Marinha Capitão do de Brasil, fragata. de fragata. Como é que é isso aí? Fala um pouco aí. Eu vim saber isso agora, que era capitão. Não, eu tô ligado. Filho. É Eu pancada. fiquei sabendo agora, Marco. Eu Me tô- perdoa, meu amigo. Eu tô ligado. Aí, Curioso, assim, eu tava conversando com o Rodrigo, quando a gente tava vindo, né? E essa questão da pessoa querer ser jogador de futebol, né? Um sonho da maioria das crianças no Brasil, né? Eu me achava um bom jogador até meus 4 anos, né? Em que eu chutava a bola e eu chutava a bola pro meu pai e sempre fazia gol nos meus chutes, né? Aí, a partir do momento que eu comecei pro colégio, eu percebi que eu não era tão bom assim. Não dava Aí, certo. passava a ser o último a ser escolhido pros times. Não era, vamos dizer, sua praia. Não era muito a minha praia, mas até os 4 anos eu era um grande craque em casa, né? tá certo. E assim, falando do meu pai, né? Meu pai, ele é um grande exemplo para mim, né? O meu pai que tá lá em Natal, ele mora em Natal hoje, né? E ele ele foi da Marinha também, ele foi para reserva, agora já foi reformado, né? Ele foi para reserva em 2003, já tem um tempinho, né? Um pouco mais de 20 anos. Quando eu tava na academia ainda, na Escola Naval, e concluindo já o curso, né? E ele é um exemplo para mim desde sempre, né? Se a gente crê em Cristo, né? Como Cristo sendo a pessoa com que a gente realmente tem que se espelhar, né? Verdade. E Jesus Cristo é a nossa razão de viver, né? Mas, fatalmente, ao longo da vida, a gente vai se espelhando em pessoas também. Vendo pessoas que vão nos dando grandes exemplos, né? Aqui eu vejo pessoas que me dão muitos exemplos a todo momento. O pastor Xavier, o Vinícius, o Rodrigo. Rodrigo, né? mais ou menos. Todos nós não bota somos exemplos. Não bota o Rodrigo nesse meio, não. Parabéns. Queiramos ou não, nós influenciamos outras pessoas. Nós influenciamos outras pessoas. Né? E assim, o meu pai é a pessoa assim no mundo que realmente que é o meu maior exemplo nessa terra aqui. Né? Meu pai, ele foi da Marinha também, né? Como é que é o nome do teu pai? Oliveira, o nome de guerra dele é Oliveira. Um abraço pro meu pai, um beijão pro meu pai. Né? E assim, um exemplo de, não só de militar, como ele foi, mas principalmente de pai, de esposo, né? De pai de família, né? Pra mim, pra minha irmã, né? Pra minha mãe, que já foi pra Glória em 2023, né? Então, assim, é uma pessoa que ele me inspirou muito a procurar ser o que eu sou hoje, né? Grande exemplo, né? foi pra você. Foi o meu grande exemplo de vida e é o meu exemplo que eu tenho até hoje ainda, né? De referência ao meu pai, né? E ele me influenciou nesse sentido de entrar pra Marinha, né? Eu entrei pra Marinha muito novo, né? A gente, quando entra nas fileiras do Colégio Naval, da Escola Naval... Quantos anos começa? Eu tinha 15 anos quando eu entrei, quando eu comecei a fazer lá o curso, né? Isso lá em Angra dos Reis, em 1997. Então já tem uma estrada, né? Quase 30 anos já nessa brincadeira aí dessa vida de militarismo, né? Mas você é carioca? Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Mas morei 11 anos da minha infância em Salvador. Né? Por conta dessas movimentações do meu pai, né? Do Vinícius. A Daniela falou, tipo, a Daniela falou. Morei 11 anos lá em Salvador, né? Voltei com uns 13 anos para o Rio de Janeiro. Sim. Então, assim, essa é uma característica do militar, né? Por mais que possua uma estabilidade, né, por conta do emprego, ele tem uma carreira, né, um plano de carreira, né, a gente nunca sabe onde vai estar no ano seguinte, né? Eu estou aqui hoje, né, como eu falei no início, né, 2026 vou estar voltando. Para onde? Eu não sei. No Brasil, mas para onde eu não sei ainda. Então, é uma vida que tem sempre esse inesperado, né? E que te ensina, né, entre outras coisas, a confiar em Deus, a descansar no Senhor. E como é que é assim pra você, às vezes, é pensar, poxa, tô 2 anos aqui, tô 2 anos ali. É em média assim, 2 anos? Sim, não. Depende muito da missão, né? Assim, sempre fora do Brasil? Não, é no Brasil. Essa oportunidade de estar servindo no exterior, né, que a gente diz, né, durante esse período, é uma oportunidade que normalmente tem uma vez ao longo da carreira, quando consegue, né? Não são todos, né? De certo modo, sim, né? É uma certa distinção que a instituição te dá por conta do seu desempenho ao longo do serviço, da carreira. Então quer dizer que você teve lá um bom desempenho para... Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Você é novo, né? Não, e já conseguiu não por minha competência, mas principalmente por conta você também da dependência de Deus. Você deve ser competente, porque, né? É um trabalho conjunto, né? Justamente. E outra, ser capitão, né? Você ter pessoas, né, no teu comando... Sim. Não é fácil. E lidar com essas pessoas que estão longe, estão, né, em alto mar, né? Sim. E aquela coisa da saudade, você tem que estar com um monte de gente ali confinado num espaço
onde o psicológico das pessoas, às vezes, não tá no seu 100%. É verdade. Não que o pessoal lá que tá louco, né? Nada disso, né? Mas, assim, a gente, às vezes, tem os momentos de dificuldade, de solidão, de ansiedade. E você quer ir para um determinado lugar, você quer se afastar, mas quando você está dentro de um navio, não tem como. É bem verdade, pastor. Até pisar em terra firme. E são muitos períodos, né, pastor? Assim, ao longo da minha vida ali de carreira, né? Embarcado em navios, né? Assim, eu já estive no mar, efetivamente no mar, né? Isso sem contar portos que o navio para reabastecer, para fazer as atividades logísticas. Mais de 1000 dias de mar, né? Mais de 1000 dias sem pisar na em terra firme. Né? Não ininterruptamente, obviamente, né? Mas ao longo do somatório ali, né? Sim, sem ver família. Sem ver família, sim. Sem ver a esposa, sem ver os filhos, né? Então, assim, eu tenho 3 filhos, né? E a minha filha mais velha, Laura, que tem 14 anos, ela já estudou em 8 colégios diferentes, 8 né? colégios. Ao longo desse período aí, desde novinha, né? Então, assim, toda hora a gente se mudando, toda hora uma vida nova, de certo modo, né? Algum lugar diferente, né? Ela já viveu, ela nasceu em Corumbá, né? Na fronteira lá com a Bolívia, né? Ali no Mato Grosso do Sul. Depois a gente passou no Rio de Janeiro, em Natal, em Brasília, em Manaus. Voltou ao Rio, agora em Londres, enfim. Várias mudanças ao longo desse período, né? E a família tem que se adaptar, né? A minha esposa, né, que é uma serva de Deus, que Deus colocou na minha vida, né? Graças a Deus, desde muito novinha, né? Eu com 17 anos, ela com 13 anos, quando a gente começou a namorar, né? Veio casar alguns anos depois. E ela tem realmente sido uma guerreira ali, uma serva de Deus e me aguentando durante todo esse período. Eu posso te interromper aí só um pouquinho? Com certeza. Você falou, né, se adaptar, né? Uma Sim. média de 2 anos, né, em cada Sim. lugar. Você vê até as crianças, né, se Sim. adaptando. Aí, às vezes, a pessoa chegou, né, já a certa idade, né, vivida e tal. Você fala, mas tá difícil me adaptar, né, em Londres. Claro, a gente sai, é difícil se adaptar. Mas já pensou, né, para alguém, uma família se adaptar tantas vezes, né? Sim. Não é? E sabendo que vai ter que mudar, né? Tem toda a questão dos sentimentos, né? Os amigos que fazem, alguns ficam para trás, né? Nos lugares que passam. Às vezes a pessoa chega aqui e começa a se adaptar um pouquinho com alguma coisa, já tá demais, já tá pesado. Aí você já pensou, Marcos? Não é? Sem querer, eu não queria te cortar. Não, sim. Mas acho isso interessante, né? Assim, forte, né? Demais você... tipo assim, superar, né, isso, ter que lidar com tudo isso, né, depois os filhos crescem, depois tem filho adolescente, né, você sabe que é uma idade que requer também outros cuidados, né, outro tipo de atenção, tem os menores, a esposa, né, que, né, a Daniele, né, uma mulher aí que é a companheira mesmo, né, serva de Deus, né, que também tá nessa batalha, né. Sim. E eu fico assim, admirado, Eu já morei em muitos lugares, né? Muitos lugares. Eu, às vezes, lembro, né? Não querendo fazer apologia, né? As músicas aí seculares, nada, mas eu me lembro, às vezes, da música lá do Renato Russo, né? Quando ele dizia, já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Isso aí Comigo foi assim também. É. Mas é interessante isso. Muita gente não sabe disso. E você é um brasileiro, capitão da Marinha do Brasil, está aqui também representando o Brasil, representando também o reino dos céus, você é um crente, é como se fosse também um missionário, você está fazendo missões, você está cada período num lugar, você está levando a sua contribuição, né, para o evangelho, você está participando, tipo, você não deixou de congregar, você antes de sair do seu país, você estava ali vendo onde é que você poderia congregar, né? Que deveria ser a nossa primeira preocupação quando a gente está saindo do país. Você tem aí algumas metas, uns planos, assim, o que você pretende aí quando estabilizar, vamos dizer, quando você for para a reserva, como é que funciona isso de ir para a reserva? Quanto tempo leva? Pastor, assim, a gente tem um período, né, de serviço, né, obrigatório, né, ao longo da carreira, que depende muito do momento que o oficial entrou, né, ali para as fileiras militares, né. Esse tempo varia ali entre 30 e 35 anos de serviço efetivo, em que o militar precisa estar efetivamente trabalhando, né.
Obviamente, quando a gente cruza esse tempo, normalmente, no meu caso de oficial, você chega ao posto de capitão de mar e guerra, que é o equivalente a um coronel no exército, né? E se a pessoa ela deseja galgar outros postos na marinha, chegar ao posto de oficial general, como almirante, né? Então ela precisa continuar ali trabalhando, enquanto a marinha não a dispensa ali do serviço, né? Já se dá por satisfeita com o serviço daquela pessoa, né? E a gente pode galgar novos postos, né? Chegar até o posto máximo, que é de almirante de esquadra, né? Isso, de fato, não são todos que chegam até tão longe assim, porque... Bem porque vai difícil, reduzindo ali, de fato, efetivo, porque são postos já de muito alto comando, né? E, de fato, não há necessidade de ter tantos oficiais, então, postos tão elevados assim. Não existe ao longo da carreira. O fluxo de carreira não ocorre dessa forma. Mas... assim, a gente, quando se torna pai, a gente começa a pensar muito nos nossos filhos, né, pastor? Então, fatalmente, assim, as futuras decisões elas vão ser muito pautadas no bem-estar da minha família. No bem-estar de Daniele, das crianças, né? Que é o correto, né? A sua maneira Exatamente. de pensar, assim, né? A gente entende, né, eu e minha esposa, que temos 3 filhos, são 3 bênçãos, né, que Deus nos deu para poder cuidar, né? Cuidar e um dia, né, estarmos todos da glória a apresentar essas crianças, essas bênçãos para o Senhor, né? Eu costumo conversar com minha esposa ali que minha mãe, ela faleceu 2 anos atrás, eu tenho 3 irmãos, né? 2 irmãos mais velhos, né? E uma irmã mais nova, né? E assim, a família bem encaminhada, cada um já com sua vida, né? Eu acho que minha mãe... quando ela partiu para a glória, ela partiu com essa tranquilidade que os filhos estão encaminhados, né? Que ela apresentou o evangelho para cada um deles, né? E minha conversão veio por meio da minha mãe, né? Minha mãe, ela nasceu no evangelho, foi criada no evangelho. O pai dela, meu avô, ele foi da marinha também, foi um militar da marinha. Família aí de marinheiros. Ela, de fato, a minha mãe foi filha de marinheiro, esposa de marinheiro e pai de marinheiro, mãe de marinheiro. DNA. Exatamente. E ele participou da Segunda Guerra Mundial, né? Patrulhando a nossa costa ali como sargento da Marinha. Depois veio a ser pastor, né? O meu avô ele foi pastor missionário no Nordeste, correu ali o Rio Grande do Norte, Pernambuco, que foram estados ali que ele viveu ali, né? A sua vida, né? E minha mãe criada no evangelho, assim como meus tios, irmãos dela também. Só que ao longo da vida acaba que ela se afastou bastante do evangelho durante um período, né? E foi justamente... um pouco antes de casar com meu pai não era crente, não era evangélico, e minha mãe conheceu meu pai, se casaram, né? Depois eu nasci, minha irmã também, e a gente, ao longo da minha infância, principalmente esse período em Salvador, né? A gente estava afastado da igreja, né? Eu não conhecia, eu só ia à igreja quando ia visitar meus avós, que minha avó levava para a igreja e meu avô também. E acabou que o falecimento do meu avô, ele faleceu em 1993, eu tinha 11 anos, né? A morte, às vezes, ela não mostra como a vida é breve, né? A brevidade da vida, né? E como, de fato, a gente precisa realmente se voltar para Deus, né? Porque a palavra de Deus diz, né? Pedro fala para Jesus, quando Jesus fala para os discípulos, né? Vocês vão continuar conosco aqui, quando ele fala alguns sermões duros e as pessoas se afastam. E Pedro fala, né? E confessa ali, para onde nós iremos, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Né? E, de fato, esses acontecimentos, às vezes, mexem com a gente, né? E isso... Quando meu avô faleceu, né, e meu avô, ele faleceu novo, menos de 70 anos, né, e minha mãe conta que quando ocorreu, né, minha avó lá no hospital, os médicos falaram que ele teve 21 paradas cardíacas, né, e entre uma parada e outra ele voltava lúcido, né, e falava de Jesus, e dava glória a Deus, e se mostrava calmo, se identificava novamente, ele voltava ali, em sã consciência nesses momentos de paradas, e acabou que não teve jeito, ele veio a falecer, né? Ele faleceu, ele estava pregando quando ele teve o ataque cardíaco, ele estava pregando na igreja, né? E foi levado para o hospital, no hospital veio a falecer, né? E assim, quando o médico falou para minha avó falou, não, ele era um salvo. Ele era um salvo, e assim, ele já estava indo para a glória, já feliz ali, porque por mais que deseja estar com a família, né? Mas ele sabia que estava indo para a glória, isso mexe com a gente, né? E minha mãe, naquele momento, a gente morava em Salvador, ela sentiu o firme propósito que ela tinha que se reconciliar com Deus. De voltar para a igreja e levar a família dela também. Então a gente morava ali na região da área do Bonfim, ali em Salvador, né? Primeiro a gente foi numa igreja presbiteriana, que tinha ali próximo, né? E depois ela foi para uma igreja batista, a Igreja Batista dos Mares, né? Na época, o pastor, que ficou muitos anos lá, era o pastor Isaías Andrade Filho, pernambucano, que
foi pastor durante muito tempo na igreja, ele acabou veio falecer também há uns 2 anos atrás, 23. Né? E a gente começou a frequentar a igreja, né? Minha mãe indo lá, a gente também, né? A gente sem saber muita coisa, eu com 11 anos, minha irmã com 9, né? Meu pai indo, né? E até que depois de ouvir tantas pregações do pastor, a gente veio a se converter e aceitar Jesus, né? Ainda com 11 anos, e nessa idade Bem ainda novo, fui batizado, bem novo. né? Eu e minha irmã, então assim, Deus foi muito bom com a gente, porque a gente está junto com Deus, com Cristo, né, ao longo da nossa vida. Deus nos poupa de muita coisa, né? Deus nos protege, nos guarda de muita coisa, né? E graças a Deus, pela minha mãe ter lembrado realmente de que tinha que se voltar para Deus novamente, ela se reconciliou e a gente passou uma adolescência, uma juventude em que a gente pôde estar com Deus. Isso não tem preço, né? Então eu vejo aqui o Rodrigo que está junto com a Jade, cuidando dos adolescentes da igreja agora. É uma fase tão importante, tão complexa, né? Para criança ali, para adolescente, difícil. Eles, e quando a gente está com Deus, firme com Deus, faz toda a diferença, né? E graças a Deus, assim, ela foi essa mãe espiritual pra gente, nesse sentido, de aproximar novamente a gente de Deus, né? E ela também se converteu, e ela era uma pessoa que gostava muito de cantar, tocava acordeon, ela sempre gostou muito de louvar, né? E o máximo que ela pôde cantar, até próximo já da partida dela, ela louvava a Deus, cantava, tem até vídeos no YouTube ela cantando, né? Ela gostava muito disso, meu pai gravando, né? Então a gente fica muito feliz com isso. E essas questões da mudança, né? A gente como militar, né? Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim nesse sentido, né? A gente cria muitas experiências, né? A gente conhece muitos lugares, né? Como eu falei um pouco tempo atrás, eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares, de estar em muitos lugares, não só efetivamente com minha família morando, mas também viajando, não? Então, em navios, né? Esses mais de 1000 dias de mar ausente de casa, me permitiu conhecer muitos lugares, né? Conhecer lugares em que a gente fica feliz que vê que o evangelho já está chegando lá. Mas conhecendo lugares também que o evangelho precisa chegar, né? Então, por exemplo, no último navio... um pouco da necessidade. O último navio que eu trabalhei, eu tive a chance de ir à África 2 vezes. Então, essa saída da África, eu conheci alguns países, visitei alguns países, né? E eu pude ver que nesses países já existe a presença do evangelho, mas existe também muita presença do islamismo ainda. É muito forte, é muito arraigado nesses países. Então, são lugares que, de fato, a igreja precisa chegar. Jesus precisa chegar a ser mostrado para essas pessoas. Uma coisa é você ouvir, né, dessas necessidades que a gente ouve o tempo todo. Você está aí na internet, podcast, ou um missionário que vai na tua igreja, alguém que relata, que comenta, mas outra coisa é você ver com os próprios olhos, né? Sim. Você vê ali diante dos teus olhos, né, tipo, a realidade. Então aquilo, eu acho que é uma mistura de sentimentos, né? Te choca. Eu também tive a oportunidade de viajar alguns... de igual modo... lugares e ver isso. Uma coisa é você ver, uma coisa é você sentir ali, né? E aquilo te choca e às vezes te preocupa, né? Faz você olhar para dentro de si e pensar assim, olha, a vida é muito mais do que os meus planos apenas, os meus sonhos apenas, né? Tem um monte de gente aí com uma necessidade muito grande de Jesus. E assim, pastor, muitas vezes a gente planeja muitas coisas, né? Mas é importante, sim, é essencial que a gente submeta nossos planos à vontade de Deus, né? O desígnio de Deus, né? Às vezes porque Deus tem o melhor pra gente. Dos planos de Deus ser uma coisa assim que, poxa, vai ser inferior aos meus, né? Tipo assim, os meus planos são melhores, né? E você fica desconfiado, não, Senhor, seus planos pode ser até bom, mas não é melhor, né? E a gente... e a gente sabe, o pastor falou uma coisa assim que eu achei tocou muito meu coração no último domingo, né? O pastor falou assim, quando a gente percebe, tem a consciência de que Deus está no controle, isso basta. Então, muitas vezes a gente... Porque acontecem coisas que a gente não gostaria que acontecesse com a gente, na nossa vida, ao longo da nossa vida, né? E a gente, poxa, por que isso passou por mim? Por que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu comigo, né? Por que eu estou passando por essa situação? Por que isso que eu desejava, isso não está acontecendo? Por que eu tinha esse plano e está correndo de outra forma? Mas quando a gente tem a consciência que Deus está com o controle de todas as coisas, a gente fica mais tranquilo. A gente descansa no Senhor. Dá um alívio. É o que fala a palavra de Deus lá em Salmo. Descansa no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não é um exercício fácil, né? Quem sou eu para estar na mente de Jesus, né? Mas eu penso assim, eu converso muito nesse caso, que quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, né? Não andei ansiosos pelo dia de amanhã, basta que a desejo de mal. Não eram meras palavras.
ele sabia que a ansiedade, essa nossa necessidade de controlar a nossa vida, a nossa preocupação pelo dia de amanhã, é uma coisa que é um mal hoje do século, né? Quantas pessoas não estão ansiosas, quantas pessoas não estão sofrendo com esse tipo de questão, né? E diz um dos dados, né, da Organização Mundial de Saúde, eu tenho lá os meus problemas com ela, de algumas coisas, mas né, alguns dados, né, deles diz que mais de 50% das pessoas, né, das entradas, né, nos hospitais são por causa de ansiedade e de depressão. Então, vivemos num tempo em que a depressão, a ansiedade, ela atinge todas as classes sociais, todas as idades quase. Tem crianças com esse problema, tem jovens, tem adultos, tem velhos, tem o jogador de futebol, tem o pessoal da moto, tem o pessoal da marinha, provavelmente, não é? Com certeza. Então, a ansiedade tem sido um grande vilão, um grande mal. E Jesus, sabendo disso, ele conhece o ser, né, que ele quem criou, ele quem nos criou, ele já sabe das nossas emoções, dos nossos medos. E se a gente olha para a situação, para o problema, aí vem a ansiedade, aí vem os medos, aí vem a depressão, porque o que está à nossa volta nos assusta e, de certa forma, se tornam gigantes, não é mesmo? E assim, pastor, às vezes as pessoas podem se enganar achando que quando eu vou me converter, vou me agarrar ao Senhor, vou buscar viver segundo a vontade de Deus, que não terá mais problema, né, pastor? As pessoas, às vezes, têm essa falsa ilusão. E Jesus Cristo, em um momento, ele fala isso na palavra de Deus. Né, não existe lugar nenhum na palavra de Deus que fale isso. Não, esteja comigo que você não terá mais problemas. Pelo contrário, né? Diz o contrário. Jesus Cristo fala, passareis por tribulações, né? Aflições. Mas ele fala, ao mesmo tempo, ele dá a palavra de conforto, né? Mas tem de bom ânimo, venci o mundo. Estarei com você todos os dias. Né? Até que eu volte, até que ele venha e nos busque, né? E quando a gente tem essa consciência de que Deus está conosco, a gente enfrenta os problemas de forma diferente. A gente consegue crer no Senhor que aquilo que a gente está passando, ela vai passar. É uma fase. Deus está conosco. E aí entra o lado positivo que eu vejo da questão da minha carreira de estar mudando, que ela vai mostrando pra gente como a vida é breve. Como aquele momento aqui hoje, ele daqui a pouco já vai mudar. Daqui a pouco eu não estou mais aqui, vou estar em outro lugar, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, o pastor mesmo falou outro dia. Amanhã não é garantido. Não é garantido, né? Então a gente fica pensando, planejando tantas coisas, mas... né? Que, como a palavra de Deus diz, que seja feita a vontade de Deus, né? Se Deus quiser, faremos isso e aquilo, né? E por um lado é até bom que a gente não saiba mesmo Sim. o que vai acontecer amanhã, porque se soubesse tudo com todos os detalhes, às vezes você ia ficar desanimado, aí sim você ia ficar deprimido, né? Que às vezes, né, vão ter ali problemas e sem saber de problemas, né? Às vezes não vai ter problema nenhum, mas na cabeça da pessoa ficar preocupada, ansiosa, imagina que vai ter o problema não veio, não aconteceu, a pessoa já fica aflita. É verdade. E se soubesse, então? Né? E essa questão da carreira também, pastor, assim, ao longo do tempo, né? A gente começa ali em postos mais inferiores ao longo da carreira da Marinha e a gente vai tendo que cumprir muitas ordens, né? A gente cumpre ordem a vida toda, né? Disciplina, né? É a questão da disciplina, né? Da hierarquia, da disciplina. Então a gente vai aprendendo a cumprir ordens, a obedecer. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai cada vez mais assumindo posições de mando. De condução de pessoas, de conduzir grupos, né? E isso é um desafio pra gente, porque como o pastor Menos falou, né? Às vezes a gente está em uma organização militar que é em terra, que tem suas dificuldades também, mas não tem essa questão da ausência prolongada dos nossos familiares, né? Em navio eu já tive que passar por uma situação de comunicar a uma pessoa que o pai faleceu, porque chega a notícia pra gente no navio, ó, pai de alguém falecer, a gente tem que comunicar, o comandante do navio tem que comunicar para aquela pessoa que saiu de casa sem saber, porque às vezes a pessoa não estava doente, foi um acidente, algo do gênero, né? Então, pessoas que a gente tem que trabalhar num navio, que saiu de casa sabendo que o filho ficou doente em casa, que a esposa estava passando algum problema, mas tem que sair porque a gente precisa cumprir aquela missão que a gente foi designado, né? Mas assim, o que eu tenho levado para mim, pastor, é que o que a gente lê lá, Paulo, na escala da carta dele para os Coríntios, né? Que a gente faça com amor. Então, assim, de fato, eu passei por muitas lutas na Marinha ao longo desse tempo.
Mas graças a Deus, Deus tem me presenteado com muitas coisas, né? Estar aqui é uma distinção, é um prêmio, isso pode se dizer, ao longo dessa minha carreira, né? Como vários outros que já ocorreram, né? E assim, eu não tenho sombra de dúvida que o primeiro motivo é o fato de Deus estar comigo o tempo todo. Né? Por mais que muitas vezes eu possa ter sido infiel, muitas vezes eu possa ter talvez não tido a fé suficiente, né? Não tido a fé do grão de mostarda, né? A fé certa, a fé nele, né? Às vezes a gente confia nos nossos próprios esforços, né? A tendência é nossa, né? E eu tenho muitos para mim que Jesus ali, quando ele fala da fé no tamanho do grão de mostarda, na verdade a fé direcionada a ele, né? Não fé nos nossos próprios esforços, não fé nas pessoas, né? A gente deposita, às vezes, uma fé, uma confiança demais nas pessoas, as pessoas são falhas, né? Como nós somos falhos, né? Mas, assim, a dependência de Deus, né? O temor a Deus, né? Permitiu alcançar essas coisas. E o meu esforço no sentido de fazer as coisas com amor. Eu penso que quando nós fazemos as coisas com amor, seja o que for, diferente, né? Seja no futebol, seja em entregas, seja no militarismo. Dar o seu melhor, né? Fazer com amor. Faz toda a diferença. E entender também que quando a gente está trabalhando, também a gente está glorificando a Deus. Com certeza, pastor. Né? Você não dá glórias a Deus, você não ama a Deus, adora a Deus só quando você está cantando na igreja, né? É uma vida de glorificação a Deus, uma vida de adoração. Quando nós estamos trabalhando, né, na nossa honestidade, na nossa seriedade, no nosso amor, você está adorando a Deus. No dia que eu entendi isso, a minha carreira profissional ela deu um salto. Não é só por um salário, só. O salário é bom, né? Eu não quero ganhar mal. Também, vocês que estão ouvindo aí, né? Eu sou pastor, mas eu não vivo da obra, da igreja. Eu tenho o meu trabalho, né? Também trabalho de segunda a sexta, tô no meu, eu falo para vocês, eu tô no mesmo barco. Eu também não gosto de ganhar mal. Todo mundo quer ganhar um bom salário, quer ser bem recompensado. Mas você, quando entende que, olha, você encontrou algo melhor ainda que o salário, que você está glorificando a Deus. Quando você está ali trabalhando, não importa se o teu chefe não está perto, se o treinador não está perto, você vai dar o seu melhor ainda assim, porque o seu chefe maior te observa. Tá entendendo? Deus te vê. Ele te recompensa. Ele vê o seu amor, ele vê a sua preocupação, né? A sua seriedade. E ele capacita, né? Pra gente justamente. E eu tô pensando aqui, né, que minha mente vai lá longe, Marco. Eu viajo, minha mente vai longe. Tô vendo aí você, né, tipo assim, que você tem que colocar pessoal na linha, né? Eu tenho um pessoal aí que eu preciso que você me ajude a dar mais disciplina, a colocar na linha. Pessoas. Tá entendendo? É mais de um. Então, rapaziada aí, difícil. Precisa de uma ajuda também, né? Tipo, deve ter ali técnicas. A gente faz uma ordem unida. Deve ter ali, deve ter técnicas. Marchando, né? Pessoal marchando. Pagar ali umas flexões ali, no sol quente. Aqui não tem muito sol, mas... o sol é complicado. Bota no frio mesmo. No frio, no gelo também dá. Foram 7 anos de formação, né, pastor? Entre colégio naval e escola naval, são 7 anos de formação. Entre 7 anos em regime de internato, né? Então, assim, ao longo do tempo a gente aprende bastante coisa. Eu preciso fazer um curso. Bastante coisa ali de como... Eu preciso estar aqui na frente dos irmãos. Eu preciso das instruções. Você é a pessoa. Então, vou falar em colocar pessoas, né, na linha, disciplina. Vamos falar aqui com o nosso Vinícius, diácono também da Igreja Batista London. Amém. Pela misericórdia do Senhor. Como é que tem sido aí a tua experiência aí, no geral, aí na motoca? Você entrega o que mesmo? Pastor, de tudo da área do medical. Área médica aí. Desde remédio até... sangue para transfusão. E, às vezes, alguma parte do corpo quando... Parte do corpo também? Quando se precisa fazer alguma biópsia, alguma coisa. Tá. Ou quando tem que fazer toxicologia, alguma coisa. É tudo que dá. Na época do coronavírus, você estava até carregando... Tava. Foi uma época bem difícil. Carregando amostras de Covid e... de vírus e tudo. Ali a gente viu também muita coisa, né, pastor? A gente viu muita coisa aqui. E como é que foi isso, rapaz? Foi bem
teve medo? Não, por incrível que... Eu convivi com você na época lá, vi que você não tava nem aí. Eu não Você liguei é um muito. servo de Deus, né? A minha esposa não, teve fazer o Covid, eu não... O pessoal ficou trancado aí, rapaz, em casa, que não saía debaixo da cama. Eu também vi muita gente, pastor, que... Desculpa a expressão, muita hipocrisia, que aonde no cinema podia, no bar podia... Trabalho podia, no mas na trabalho igreja não. podia, O vírus mas na pegava. igreja não podia, o vírus pegava. É. E aí... É. E assim, se eu falar a você que eu achei que era mentira, não. Em algum momento eu achei, mas depois, quando eu vi a minha esposa na cama, eu falei, rapaz, o negócio é sério. Ela passou mal, mas eu não me distanciei dela, não, E pastor. como é que é trabalhar no frio aí, na chuva, no vento? Às vezes eu ligo pra você e falo aí, ó, cuidado aí com a ventania, não é? Pastor, parece mentira. Eu sempre falo, eu curto. As pessoas vão dizer que Agora a não, ventania aí, as da pessoas cara, vai da dizer que eu curva. tô mentira. É mentira, pastor. Eu curto o meu trabalho. Você trabalha com amor. Eu trabalho. Trabalha Eu não me peso. importo. Eu não me importo. Minha esposa é testemunha e Deus... Mas você acima de trabalha demais aí, igual o pessoal fala, que não dá pra parar nem pra comer, Nada, nem pastor. pra... Não, quem trabalha aqui... Eu vejo aí, né? Que o pessoal fala que Mentira, não, mentira. não, Que- não dá pra comer, não dá pra ir ao Quem faz o que banheiro. gosta tá sempre de férias, né, pastor? Então, Hã? Quem faz o que gosta tá sempre de férias. tá... Peraí, mas para com isso também. Pastor, existem dois tipos de imigrante. Existem dois tipos de imigrante. Um que vem pra juntar o máximo de dinheiro e esse aí abre mão de muita coisa. Ele abre mão do conhecimento da cultura, ele abre mão da saúde, ele abre mão de entender o que o país tem pra oferecer. Às vezes até da própria dignidade. Da própria dignidade, porque eu conheci... Da família, Teve um tudo. caso de um brasileiro aqui, acho que alguém vai lembrar, que ele passou mal, aí teve que fazer uma vaquinha pra ele ir pro Brasil, porque aqui ele tava vivendo só comendo aquelas bolachinhas aquelas bolachinhas de água e sal, pra juntar dinheiro pra fazer alguma coisa no Brasil. Então, esse é o brasileiro Então, que vem... podemos dizer que o imigrante que acha que ele vai ficar rico, que vai ganhar muito dinheiro, ele vai ter que trabalhar demais e provavelmente nem assim vai ficar rico. Né? Não, pastor. Mas eu acho que hoje, do jeito que tá, o pessoal que vem do Brasil pra cá, ele com certeza vai ter uma vida melhor que no Brasil. Sim. Então, o que acontece? Não é nenhum pecado querer ter uma vida melhor, Não. né? Ter que comprar a sua casa, o seu carro. Tem que ter um equilíbrio nisso, né? E entender que isso também não é da noite pro dia. Eu trabalhei no restaurante com um mineiro, Júnior, um grande amigo. Somos amigos até hoje. Certeza que ele é top. Mineiro é tudo top. Não, Não deve estar citando nomes aí. É algo bom aí? muito bom. Então fala nomes, é. cita nomes. Ele é Não, muito fala bom. não, O ele é Júnior, e ele me falou uma coisa que ele sempre me falou. Ele falou, negão, quanto mais inglês você falar, menos você vai trabalhar. Ele sempre falava isso. Quanto mais inglês você falar, menos você vai trabalhar. E eu entendi isso, hoje eu entendi isso. Porque eu vejo muitos jovens em cima da moto que fica 24 horas em cima da moto e não procura entender o idioma, entendeu? E aí depois passa por dificuldade por causa de quê? Porque não se dedica. Mas você tá trabalhando aí 24 horas? Não, pastor, não. Você consegue viver... Pastor, eu sou baiano. Pera aí, você consegue viver com uma carga horária normal? Normal, pastor, eu sou baiano. Dá pra Para com isso. pagar as contas? Tranquilo e viajar. Você esteve aí na Turquia outro dia aí? Tive na Turquia, Era pra ele ter ido lá colocar no cabelo, né, pastor? Só que... Ah, é? Deu certo, não? Deu certo, né? É a segunda viagem, talvez. A próxima. A primeira Não incluiu no pacote. não inclui, não. A primeira... Cabeleira. Tive lá, pastor. Então você tá na Turquia, tá Tive Israel também. em Israel também. Do lado do Egito. Então não é tão assim, então, que a coisa tá tão feia assim. Que Pastor, você ao contrário do meu amigo que ele precisa não voltar. tá com quantas pessoas na casa? 3 pessoas, sou eu, minha esposa e minha filha. Aqui não tem muita... 20. Não, pastor, não. Pelo amor de Jesus Cristo. É muita... Consegue morar num lugar sem ter 50 pessoas? Consegue. 20, É não aquilo, né, pastor? É o propósito de cada um. Eu vim pra morar. Marcos vai embora, ninguém mandou ele embora, mas ele quer ir embora daqui a 2 anos. Na Marinha? Que Na Marinha quer ir embora. né? Eu já deixei isso bem claro, pastor. Eu vim pra
pra morar, pra viver, pra, tipo, se o Senhor permitir, terminar os meus dias aqui nesse país. Eu não... Enquanto isso, como é que é a sua vida na igreja? Como é que tem sido a igreja pra você? Pastor, sou diácono, né, como o senhor acabou de falar, e pra mim é uma bênção. Dá tempo de a igreja? Dá tempo, pastor, dá Eu tempo. também ouço dizer que é difícil, não Não, dá tempo pra ir pra igreja. pastor, o dia tem 24 horas. Tá cansado às vezes, o O, pessoal. o rei Salomão disse que há tempo pra todas as coisas. Tem gente que fala que não dá tempo. Que tá cansado quando chega o domingo e não Eclesiastes vai. 3. Eclesiastes. Então, você... Eu vejo que você participa lá bastante. Pastor, e é um prazer. É aquilo que o Marcos falou, né? É por amor. Eu amo, eu falo sempre, eu gosto de ler a Bíblia, eu amo ler a Bíblia. Eu amo debater com a minha esposa, porque às vezes ela quer debater, né? E aí a gente debate muito. Então, como eu falei, eu vivo minha vida, pastor. Minha vida normal. Segunda a sexta eu trabalho, quarta-feira eu tô na igreja e domingo eu tô na igreja. Você já foi jogador de futebol também? Já, há muitos Rodrigo, anos. Rodrigo. Olha lá, Marcos, olha a disciplina. Olha lá. Não, você falou que no início aí que você é boleiro e tal. Boleiro, pastor, boleiro. Você passou aí por alguns times aí. Eu tive na base do São Paulo e tive na terra dele lá também, no Vila Nova lá. Vila Pastor, Nova? Não, agora vamos ser sinceros. Pô, tem foto, então realmente ele jogou no São Paulo. É, mas Só porque que tem foto, pastor, pode ser ali um Photoshop. Eu não tô falando que você Naquela fez época isso, não tem não. Photoshop não, pastor. Em 98... ele teve 98. 55 identidade, pastor. A idade dele... E Não. ele tá assim, hoje em dia, pastor. É um descuido que não pode. Não, mas ele pastor. tá na academia, direto, ele tá Pastor, malhando. aí ele vai pra academia de manhã, chega de manhã no café da manhã. Tá queimando meu filme pro povo. E, velho, é bom, velho. Porque a Tá rapaziada queimando- vai te mandar tá queimando mensagem meu assim, filme, Vinícius, irmão. vamos mudar de vida? Vai aí, pastor. Aí. Chama ele na Não, Não, mas eu vou porque deixar é bom. pro Marcos agora. Ele é mais eficiente O do que eu. Marco é mais eficiente, né? Marco, na situação que ele tá, vai pra academia todo dia. Marcos, peraí. Academia, Olha só, Rodrigo, a gente tem como resolver isso. Ô, Marcos, se ele tivesse lá, fosse um dos seus comandados, você ia fazer ele pagar umas flexões aí, não ia não? Ia ter que ter Correr. um programa diferenciado. Quando lá o marinheiro lá não Tá quer fazer vendo? as coisas, é meio indisciplinado, bota ele pra fazer flexão, e tem isso aí mesmo? Tem, Vai fazer tem. flexão mesmo? É mesmo? É só Tem que nos fazer um filmes, programa é, diferenciado. Tem que um fazer, programa Marcos. diferenciado. É mesmo? Paga muita flexão? Cumprir os índices lá, de fato. O Vinícius é passar perto lá, Não, então. mas uma pergunta. O que é uma fragata? Uma fragata é um navio de guerra, de combate, né? É o que antigamente se chamava de navio de linha, né? Lá nos tempos remotos, né? Mas é um navio que é projetado para participar de uma ação de guerra naval. É aqueles que Né? tem a Você linha pista de frente, então, caso de possui- guerra. Isso, possui um armamento diferenciado. E tem aquela pista lá pro os aviões. pro jato pousar, né? Uma fragata normalmente vai pousar um helicóptero, né? Só É um helicóptero. navio, uma aeronave de asa rotativa, que a gente chama, né? Um helicóptero Já- num heliponto, né? Que a gente chama de convoo no navio. Um heliponto, qual é o navio que pousa é um avião a jato, né? Pra se dizer. Aí são os navios aeródromos, né? Que a nossa marinha possui um navio aeródromo que é o Atlântico hoje. Foi comprado aqui na Inglaterra, na Royal Navy, que era o antigo HMS Ocean, né? Foi comprado em 2018, a marinha hoje possui um navio aeródromo. Nesse tipo de navio pousa uma aeronave a jato. Aquela que a gente vê em filmes, né? Tipo Top Gun e tal. Temos porta-aviões? Então, temos esse porta-aviões hoje, né? Um navio aeródromo é genericamente chamado de porta-aviões, né? Que é o nome é Atlântico, fica sediado lá no Rio de Janeiro, na esquadra, né? Ele foi até empregado nesse período agora, quando ocorreu aquele desastre no Rio Grande do Sul, das enchentes e tal. Foi porque é um navio que tem uma capacidade de levar material muito grande, né? Então, foi mobilizado lá a estrutura da Marinha, foi embarcado nesse navio uma série de equipamentos e maquinário e mantimentos para a população, né? Roupas. Eu visitei e um foi- porta-aviões uma vez, Levar muitos pra lá. anos em Mas Lisboa. pouco se falou sobre porta-aviões isso. Ninguém falou isso. americano. E... Eu não vi, né? Não, eu também não vi, não. Sim, os navios da Marinha, né? Os militares, de modo geral, no Brasil, eles são muito empregados nesse tipo de situação. Vou dar um exemplo, assim, socorrendo. quando eu estava em 2021, eu era imediato, né? Imediato é como se fosse o segundo comandante, né? De um navio, né? Um navio patrulha. E eu tinha um colega de turma que também era de um outro navio. Um navio igual, da mesma classe que a gente diz, né? Navios bem semelhantes, né? E ele foi para uma missão
de que ia durar essa missão de 5, 6 dias. Era uma missão rápida, uma missão de patrulha de 5, 6 dias voltar, né? Aí quando ele começou essa missão, chegou uma ordem pro navio, que o navio ia ter que embarcar, ia ter que ir para Santos, ele estava na costa ali do Rio do Espírito Santo, em Vitória, próximo de Vitória, ele tem que voltar para Santos, para embarcar um cilindro de oxigênio para levar para Manaus. Porque estava tendo aquela questão toda da falta de oxigênio nos hospitais em Manaus, na época do Covid, né? Então esse meu colega, e juntamente com ele, os demais tripulantes do navio, tinham ido para uma missão que ia durar 5 dias, e essa missão, como mudou no meio desse íntere, ter que fazer esse transporte de oxigênio lá de Santos até Manaus, a missão durou 2 meses. Nossa. Então ele saiu de casa, falando para a esposa e para os filhos que ia voltar em 5 dias, mas voltou 2 meses só. 2 meses depois. Para levar o oxigênio lá. Tem desses imprevistos aí. Deixa eu só interromper um pouquinho ali, vou só dar um recado aqui importante, senão eu acabo esquecendo. Pessoal que está nos assistindo aí, eu queria dizer para vocês que no dia 2 de março, às 5 horas da tarde, né, será um domingo, a Igreja Batista London vai estar celebrando, ou seja, comemorando 7 anos de existência. E será um prazer imenso para nós, se você pudesse nos fazer uma visita, pudesse ir, ou se quiser ir antes também do aniversário, vá, participe, passa lá para conhecer um pouco desse trabalho, desse ministério. Então, dia 2 de março, eu convido você para o aniversário da nossa igreja, convido você para conhecer essa casa, conhecer essa família, né, maravilhosa, Amém. Que é a família Amém. Batista London. E nós também temos a nossa igreja em casa, muitos popularmente chamam de células, né? Então, temos essas reuniões e debatemos coisas, vamos supor, melhor dizendo, coisas no nosso dia a dia, e fazemos uma comparação à luz da Bíblia e vamos analisar a situação à luz da Bíblia. E eu convido você a participar também desses grupos, né? E a igreja antigamente era assim no início, né? Se reuniam em casas. Até chegar onde chegamos hoje, lá atrás eles já reuniam em casas. Então, participe, né? Nos procure. Eu vou deixar para você depois um link aí com o endereço da igreja, o telefone, meu telefone também. E será um prazer imenso ter vocês, né, na nossa casa, na nossa família. Grande abraço aí para vocês, que Deus possa abençoar vocês aí. Amém? Amém. Mas essa questão do culto nos lares, né, pastor? Né, é curioso, né? Tem um fato até um pouco engraçado, né? Quando conheci Daniele, a gente começou o namoro, né? A gente era da mesma igreja, foi na igreja que a gente se conheceu, né? E era uma igreja batista, primeira igreja batista do Riachuelo, um bairro lá na cidade do Rio de Janeiro, né? E a gente namorou durante 7 anos, casou na igreja. O nosso pastor, na época que eu comecei a namorar, ela foi o mesmo pastor que nos casou, né? Pastor Renan, um forte abraço ao pastor Renan, depois vou mandar um podcast para ele. E a gente se conheceu lá, né? E sim, mas no início a gente não namorava ainda, só se conhecia, ela novinha, eu tava no colégio naval, né? Tava de olho já. Eu tava assim, pensando, aquela paquera, namora e tal. O Rodrigo também tava assim com a gente. Aí tinha essa questão dos cursos no lar. Os cursos no lar era sempre na sexta-feira, né? Era sempre na sexta-feira lá. Toda sexta-feira numa casa, né? E teve uma vez que foi na minha, né? Só que eu tava no colégio naval, porque eu ficava a semana toda no colégio, né? Só voltava na sexta, né? E nessa época, você saía do colégio naval e ia pro Rio de Janeiro, pra casa, né? De uniforme. Então, daquele uniforme branco da Marinha, né? As meninas ficavam aí, todas, nesse dia, né? Nesse dia que eu sabia que tinha um culto na minha casa, eu falei, eu vou atrasar o máximo possível a minha chegada, porque hoje vai ser o grande dia. Daniela sabe disso? Sabe. Eu falei depois pra ela, depois. Então, quando eu percebi, o culto era 8 horas da noite, né? Então, eu podia ter chegado às 7. Mas se eu chegasse às 7, eu ia ter chegado a trocar de roupa e perdi aquele encanto, né? Do uniforme, né? Aí eu demorei um pouco mais pra chegar em casa. Aí depois que o culto já tinha iniciado, que eu sabia que ela estava lá. Aí eu cheguei de branco, falei, hoje. Chegando, tá vendo? Já deu aquele de chapéu, de cap, branco, pronto. A pessoa você chega lá e tá atrasado, não tinha ninguém lá ainda. Aí você imagina o sorriso dele trocando de roupa. Foi acompanhando, assim, hoje. Se ela tinha um certo interesse agora, hoje esse veio de branco. E o uniforme então não fica bonito, né, pastor?
Até o Vinícius fica bonito de uniforme. Que isso, gente? Eu não iria tão longe assim, Estão mas... quebrando meu filme aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Enfim, mas foi em encontros no Lares, porque Que assim, bacana. é uma coisa muito legal, né? A gente poder se reunir na casa dos irmãos, porque É muito um abençoador. ambiente, abençoa muito aquela casa, abençoa os vizinhos, né? Um ambiente Que às mais vezes informal. os né? vizinhos podem vir, né? Às vezes, né? E pessoas Pode, né? que às vezes têm aquela barreira, né? Eu não Sim. vou na igreja, que aquele povo lá É. e tal. Você sente mais à vontade Sente à na vontade casa. na casa. E vai ver que aquelas pessoas ali não atacam, não mordem, não... Então, o culto no lar permitiu, aí me ajudou a encontrar minha conquistar esposa aí. isso, a tua gata, Daí, né? 26 anos. É, rapaz. 26 anos te aturando, mas... 26 me aturando. Ah, Ei. santa. É, Meu Deus rapaz. do céu. Aqui, e comigo, na igreja aqui, essa questão de ficar meio assim, tímido e tudo, o Vinícius foi um cara que desde quando eu fui a primeira vez, nem sabia quem eu era e tudo, e sempre me tratou muito bem. E hoje em dia a gente tem um estudo bíblico 2 vezes por semana com a rapaziada lá da minha cidade Que bacana. e com o Vinícius. E Bacana. o Vinícius tem sido bênção não só pra mim, mas também pra rapaziada A lá da todos minha nós, cidade. né? Todos Sim. nós. Todos nós. Amém. E, Rodrigo, como é que é isso aí? Você como jogador de futebol, estrela, famoso. Eu sou famoso também. Não tanto como você, né? E Safado ali, ó. Né? quem vai tratar do caso dele é o Capitão Marcos. Tá entendendo? É o Capitão Marcos. Que na igreja, Marcos, eles fazem essa gracinha, fazem isso tudo. Mas eu aposto que se chegar lá no navio, rapidinho tem que bater continência. É, bem Aí rápido. não Tem que se bate pra enquadrar, ver, tem não. que se Tá entendendo? enquadrar. Não é? Tem que se enquadrar. Chega lá fazer uma gracinha, vai pagar flexão, vai lavar lá banheiro, vai ajudar Passou, na cozinha não durou depois. um dia, parceiro. Não durou. Veja. Então, Você sabe. foco aqui. Olha só. Nem vou falar nada. Você, como né, pessoa famosa aí, você tem muitos seguidores, o pessoal te conhece, te vê na televisão aí. Quando você tá na igreja ali, Igreja Batista Lona, como é que é? Você se sente Ah, não, em casa, pastor. Porque é um tranquilidade? lugar que a maioria dos membros vão lá pra Jesus, né? Acho que o foco da nossa igreja é Jesus. Sempre tem aquele visitante que às vezes me vê e pede pra tirar uma foto, mas é super normal. Uhum. Mas eu acho que o mais importante da nossa igreja é Jesus, né? Amém. Que todo mundo vai lá buscar Jesus. Entender que todo mundo te trata como Uma pessoa uma normal. pessoa normal, que E é às vezes é né? isso que talvez me fez ficar lá. Uhum. Sair nesse foco de talvez ir em algum lugar e todo mundo, opa, não sei o que e tal. Quando eu cheguei lá, foi muito tranquilo que é uma pessoa normal. Tá todo mundo ali por um propósito. Quer seguir Jesus. Eu lembro, vou contar aqui um caso aqui, verídico. Foi no culto de quarta-feira, aí o Rodrigo chegou lá com a Jade, e depois do culto, né, tinha aquele hábito, né, chegar assim, chega um pessoal brasileiro, assim, de fora, que eu vejo que é assim, meio novato, né, aí cheguei lá, perguntei, olha, então, vocês estão bem aqui, tá precisando de alguma coisa? A gente sempre pergunta, né, sabe como é que é a vida do imigrante, às vezes tá precisando de um alimento, de roupas, trabalho, né, e a igreja também é lugar para isso, óbvio, né, tá precisando de alguma coisa? Sim, claro. A gente, como família, também tem assistência social, né? Dentro das nossas possibilidades, nossas condições, é claro. Nossa igreja também não tem rios de dinheiro, obviamente. Mas naquela de perguntar, então, vi a mocinha lá, né? A lourinha lá, com o rapazinho lá. Novinha. Novinho, tá precisando de alguma coisa e tal, vocês têm trabalho? Aí já disse, não, tá de boa. Aí eu falei, então, vocês têm emprego? Teu marido tem emprego? Ele é jogador de futebol. Aí eu falei, é mesmo? Falei que ele jogou no Flamengo e tal. Aí, jogou no Flamengo e tal. Ele tá jogando agora no Fulham. Falei, meu Deus do céu. Aquela, né, tipo assim, fui aquele ato normal, né, de você chegar lá, nem imaginava, né, na época desatualizado ainda, tipo assim, não imaginava, né, que tava chegando ali, né, o jogador do Fulham e tal, mas a gente vai tratando, né, como uma pessoa normal e que é uma pessoa normal, claro, e que tem os seus sentimentos, também as suas necessidades, e é necessário que as pessoas cheguem na igreja e se sintam bem recebidas, né? Sintam à vontade, não bajuladas, senão a própria palavra de Deus, né? Ela nos confronta, né? Quer dizer, então, se chega uma pessoa
diferente, você vai lá dar o melhor lugar, ou vai tratar assim, ou vai tratar assado. Isso não seria bem para a vida espiritual dele, nem para minha, nem para nós. Então é bom, principalmente o pessoal mais novo, né? Com certeza. Chegar num ambiente e se sentir parte, né, do local. Acho que isso que muita gente está precisando, muita gente sente falta. Chegar na igreja ver algo simples. Eu quero chegar naquela igreja, eu não quero invenção nenhuma. Eu quero sentar aqui, ouvir o culto, a mensagem, cantar, vou prestar meu culto a Deus e sem presepada e sem grandes invenções. Acho que né, é o que precisamos. E o Vinícius, né? O Vinícius falou uma coisa bem interessante, né? Toda vez que eu me encontrar com ele, o Vinícius fala assim, tá botando ele pra trabalhar? Tá botando ele pra trabalhar? Na igreja? aí eu falei, tá lá, tá trabalhando, tá. Não, tem que botar pra trabalhar, tem que botar pra trabalhar. Então, o Vinícius entende esse lado, né? De que é pra Deus, é pra Cristo, não tem essa de, não vou fazer. E por incrível que pareça, ali tem todo mundo, ali é bem participativo, né? Agora mesmo, por incrível que pareça, até a Daniela está participando lá do outro grupo, né? Ela escondeu lá os talentos, rapaz. Eu tô sabendo também aí, pastor. Tá escondendo aí, agora tá... Canta, Agora tá... trabalha com as crianças, coral de crianças. Quarta-feira tava lá, o marido tava desesperado já, que a mulher fosse embora rápido pra tomar conta das crianças, né, pastor? Mas, assim, dando testemunho aqui, pastor, a gente se sente muito acolhido na Igreja Batista London. Que bom. Então, de fato, assim, pra gente, né? Por mais que haja uma estrutura, né? A gente veio de uma missão, né? A Marinha permitindo uma estrutura pra gente se colocar aqui, né? Estar aqui trabalhando, né? Mas é uma mudança, né? Uma mudança de país, né? Outro idioma, outra cultura. Por melhor que seja em muitos aspectos, né? A oportunidade da família, né? De viver isso, né? De ter contato com o inglês, as crianças, todo dia na escola ali, né? Aquele inglês intensivo para elas, né? Com certeza é um ganho que elas vão carregar para a vida toda. Mas a gente sente muito acolhido ali na igreja. Desde o primeiro domingo, né? Minha esposa, quando ela fala chorando isso, né? Emocionada aqui. No primeiro domingo, a gente acabou, teve o culto ali, depois já sempre tem aquele momento de confraternização. E acho que ela vinha orando muito a Deus pra gente poder, né? Se sentir bem, né? Na igreja aqui, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Por mais que a gente confie em Deus ali, a gente fica naquela ansiedade que a gente tenta... Somos humanos, a gente tenta combater ali com o apoio de Deus ali, mas a gente vai carregar isso ao longo da nossa vida, né? Mas ela fala assim, que ela quando olhou assim, viu eu conversando com o senhor ali, a gente sentado, lanchando, aí a minha mais velha já conversando com os adolescentes, os pequenos lá, fazendo a baguncinha dele lá com as crianças. Ela falou, pô, tô realizada. Ela voltou, lembro que ela voltou nas nuvens pra casa, a gente voltando de ônibus pra casa ali, ela voltou contente, feliz, satisfeita, e é esse sentimento até hoje, né? E assim, vai ser com certeza até a gente voltar, a gente é muito feliz ali. Né? Que bom, a gente se sente muito acolhido, eu acho que isso é importante, né? As pessoas, quando elas vão à igreja, né? Aquelas pessoas que não conhecem Jesus, né? Principalmente, antes delas se entregar a vida a Jesus, elas precisam se sentir acolhidas por aquelas pessoas, para as pessoas que estão ali, né? Então, isso, assim, graças a Deus, a igreja tem feito muito bem. Né? Eu agradeço aos irmãos, aí o pastor, o irmão Vinícius, que foi uma das primeiras pessoas. Acho que a primeira pessoa que recebeu a gente foi ali, já com 2 garrafinhas de água, né? Pra gente ali já. Foi a primeira pessoa que recebeu e foi a pessoa que a gente mais via também nos vídeos lá, quando a gente tava assistindo lá, né? Que às vezes, normalmente assistia gravado, assistia ao vivo, né? Quando tava no Brasil. Mas, assim, isso... Falando de testemunho aqui, que de fato, né? A gente se sente muito feliz ali, a igreja é muito acolhedora, né? Que os irmãos ali estão sempre dispostos ali a estar com a gente, tá conosco ali, né? Perguntando como é que tá passando, né? Obviamente, cada uma pessoa, vai ter aquela pessoa que vai conversar mais, outra pessoa vai conversar menos. Assim como todos nós, né? Então, a gente fica muito feliz ali, a gente ora a Deus para que o trabalho ali permaneça, prospere, e que mais crentes fiéis possam estar ali se ajuntando a todos nós ali. Né? Amém. Obrigado aí pela vida de vocês. Vocês são bênçãos, né? Para mim. Um abraço para minha esposa amada, né, Luciene, que sempre fala muito bem de vocês, né? Tem um carinho muito grande por vocês e isso nos motiva a continuar, né? Nos motiva a ver que, olha,
estamos tendo frutos, né? Estamos podendo deixar nossa contribuição, né? Ajudar, né? Irmãos em Cristo, né? Ali é um pedacinho do Brasil, né? É um pedacinho da nossa pátria ali. Apesar de ter pessoas de outras nacionalidades e tudo. E a grande maioria ali é brasileira, né? Então, é bom saber que você tem um pouco ali da sua comunidade, né? E o evangelho também é isso, né? A comunidade cristã. Uma comunidade, não é? De pessoas que servem o mesmo Deus. Eu quero agradecer vocês por terem vindo aqui. A hora já avança e eu já falei muito também. Vou deixar vocês depois do podcast aí, né? No bate-papo. E um abraço para você que nos assiste, que tirou um tempo, né, para ver um pouquinho, né, do nosso trabalho. Meu desejo é que vocês sejam abençoados, né? Você que está passando por uma dificuldade, né, em Londres ou em Portugal, não sei. Você que imigrou ou que não imigrou, também está no Brasil. E meu desejo é que você consiga alcançar seus objetivos, consiga alcançar suas metas. A gente sabe que tudo leva tempo e às vezes passamos por um processo ou por coisas que nós não gostaríamos, né, de estar passando. Mas Deus sabe todas as coisas. E meu desejo é para que você confie na palavra de Deus, né? Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém. E ele concederá os desejos do teu coração, né? Esse Salmos 37, 5, um Salmos, um dos meus favoritos. E um grande abraço para você. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Amém. 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 Muito obrigado.